Se tem algum autor com a capacidade de tomar o trono do Tolkien atualmente na fantasia, esse autor com certeza é o George Martin. Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê, e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a vida e obra de um autor que movimenta multidões por onde ele passa. O nome dele é George Raymond Richard Martin, ele é mais conhecido como Martinho pelos íntimos, só que não. O George Martin nasceu em Bayonne, Nova Jersey, em 20 de setembro de 1948. Naquela época, sua família ela não tinha muita condição de vida, então eles viviam em conjuntos habitacionais, que são aqueles prédios feitos para pessoas de baixa renda, tipo Minha Casa Minha Vida, sabe? Que era na cidade onde ele nasceu. A família dele era formada pelo pai, pela mãe, duas irmãs, e o pai dele era estivador, que era aquela pessoa que ajudava a carregar os navios, colocar as coisas nos porões. O Martin sempre foi um leitor ávido de quadrinhos. Aos 20 anos, em 1968, mais ou menos, ele gostou muito de uma história do Quarteto Fantástico. E ele mandou uma carta pro editor da história, né? E essa carta foi publicada na nota do editor depois, e ele diz até hoje que isso foi o que impulsionou ele a querer ser escritor. Foi a atenção que ele recebeu desse editor dos quadrinhos do Quarteto Fantástico. Em 1970, ele formou em jornalismo pela Universidade Northwestern, que fica em Illinois, nos Estados Unidos, e um ano depois ele já fez mestrado. Ele começou a escrever com contos de ficção científica. Ele sempre teve gosto de escrever coisas de ficção científica, de fantasia, de terror. Então ele começou a escrever esses contos e publicar nas revistas, que na época esses textos seriam publicados em revistas especializadas. Antes de publicar o primeiro texto dele, ele foi rejeitado 42 vezes. E eu tenho muito a aprender com ele também. Ele sempre se inscreveu nos prêmios de literatura fantástica, como o Hugo Awards, o Nebula Awards. Só que nos primeiros ele não ganhava, ele não é igual hoje, com o poder que ele tem de escrever uma coisa e multidões quererem comprar e ler. Ele disse que o primeiro grande momento da vida dele foi ele ter se reconhecido como perdedor desse Hugo Awards e ter se inscrito num grupo de pessoas que também tinha perdido. Ele fala assim que foi a primeira grande conquista dele. Em 1980 ele começou a escrever para televisão e trabalhar como editor de livros. Na televisão ele participou de algumas séries que na época eram bastante famosas, como The New Twilight Zone e Beauty and the Beast. Como editor ele trilhou um caminho de sucesso com a série White Cards, e essa série ela vem sendo publicada desde aquela época e completou 20 anos em 2012. Em 1991 foi quando ele decidiu voltar a escrever uma obra própria, e essa obra viria a se tornar As Crônicas de Gelo e Fogo. Em 1996 ele publicou o primeiro volume, que foi Guerra dos Tronos, e isso fez com que ele ganhasse um novo status como autor. Muitas pessoas admiraram bastante esse livro e ele foi publicando as continuações. Em 2005 ele quebrou uma nova barreira quando o Festim dos Corpos, que é o quarto livro da saga, ele foi o mais vendido do ano. E isso fez com que ele fosse reconhecido tanto pelo New York Times quanto pelo Wall Street Journal. Já em 2007 ele teve a maior reviravolta da vida dele, que foi quando a HBO se interessou em comprar os direitos da literatura dele, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, para formar a série Game of Thrones. 4 anos depois estreou essa série maravilhosa que todos nós amamos e não conseguimos mais viver sem. Mas é importante realçar também que ele não trabalhou sempre na TV e com os livros. Ele foi instrutor de jornalismo, diretor de um torneio de xadrez e nas horas vagas ele tem o passatempo de colecionar. Ele coleciona livros de ficção, de terror, de fantasia, ele coleciona também miniaturas de temáticas medievais e, o mais importante, até hoje ele não renega suas raízes, ele coleciona quadrinhos. Martin, me presta aí um quadrinho para eu ler de vez em quando, viu? Vamos ser amigos. Em 2011 ele chegou no nível mais alto assim até hoje que ele já chegou na vida, né, eu acho, que ele foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Além disso ele tem uma namorada de longa data, assim, que eles namoram há muitos anos, que é a Paris McBride. E neste mesmo ano houve o casamento dele com ela em Santa Fé. Os dois trocaram alianças, anéis célticos que foram feitos por artesãos locais. E você aí pensando que tá ficando pra titio ou titia? George Martin casou com 63 anos, gente, ainda tem jeito. Atualmente ele tem vários trabalhos que ele faz, né, que ele desempenha. Ele trabalha no novo livro dele, The Winds of Winter, que já foi adaptado em série. Então faltam 2 livros, né, pra ele adaptar dessa série que ele tá escrevendo. Muita gente acha que ele vai morrer antes disso acontecer, mas eu acho que o autor tem seu tempo. Ele também trabalha como consultor da HBO na série, e ele faz várias aparições em talk shows, em eventos,
E todo mundo ama George Martin. Eu também amo George Martin. Eu acho que você também ama George Martin. O que eu acho mais interessante no George Martin, na verdade, é a forma com que ele meio que inverteu a lógica. Ele faz você amar um personagem e mata esse personagem. Isso acontece em todos os livros dele até hoje. Então isso é muito legal. A pessoa, ela meio que cria um caminho que ela quer seguir e não se importa se a edição não vai gostar, se as pessoas não vão gostar. É assim que funciona a cabeça dos grandes gênios, né? Então é isso, gente. Nosso vídeo termina por aqui. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal. Tem aí uma engrenagemzinha pra você receber todas as atualizações, não ficar de fora de nenhum vídeo que eu lançar. Aqui embaixo também você pode deixar seu comentário, me seguir nas redes sociais, tudo é Menino que Lê. Só procurar por Menino que Lê em qualquer rede social, provavelmente você vai achar lá, tá bom? Então eu desejo pra vocês uma excelente semana, um beijo e não se esqueçam, somos todos meninos e meninas que leem.